O Jornal do Meio-Dia está de volta e o prefeito Abílio Brunini fez duras críticas à rede municipal de ensino por estar insatisfeito com os resultados da educação em Cuiabá. Ele atribuiu essa responsabilidade a sindicatos e professores, a quem chamou de classes militantes. O gestor ainda chegou a ameaçar reduzir progressivamente os investimentos públicos no setor e ampliar parcerias com a iniciativa privada. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente da Comissão de Educação da Câmara de Cuiabá, o vereador Daniel Monteiro, do Republicanos. Boa tarde, vereador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde a toda a nossa audiência. Vereador, na qualidade aí de presidente da Comissão de Educação da Câmara de Cuiabá, afinal, qual é a real situação do setor aqui na capital? É preciso subdividir as questões pedagógicas das questões de infraestrutura e também de pagamento aos profissionais da educação, porque toda educação bem feita demanda uma série de eixos que juntos compõem um programa estruturado, uma política de Estado de educação. A gente tem que falar de valorização profissional, foi o que nós fizemos agora em relação ao terço de férias, que foi discutido na Câmara Municipal e a gente conseguiu, através da força do Parlamento, derrubar. E a gente também tem que analisar, do ponto de vista pedagógico, que há de fato um problema na medida em que, de cada 100 crianças da rede municipal de ensino de Cuiabá, apenas 54 são alfabetizadas com proficiência, que é o termo técnico que nós utilizamos para aferir se a criança sabe ler e escrever adequadamente. E o IDEB apontou o quê das escolas de Cuiabá? Se a gente analisar que das 10 melhores escolas de Cuiabá, 7 são da rede municipal, isso pode soar como música para os nossos ouvidos e pode causar a falsa impressão de que a educação oferecida pelo município é uma educação de excelência. Por quê? Porque essas são caricaturas. Educação de qualidade se faz com padrão, se faz com uniformidade de ensino oferecido tanto no Pedra 90 quanto no bairro Goiabês. Você ter algumas unidades de excelência é muito legal, mas você acaba criando educação boa de forma insular em alguns lugares, em detrimento de outras escolas que estão desabrigadas. A gente não pode deixar esse número que eu acabei de recitar parecer um número de uma estatística de uma planilha de Excel. Quando a gente tem uma criança que até os 7 anos de idade, no segundo ano do ensino fundamental, é adequadamente alfabetizada, ela tem 85% de chance de chegar numa universidade. Quando a criança não é alfabetizada até essa idade, ela tem menos de 15% de pisar numa universidade no futuro. Ou seja, nós estamos condenando quase 50% das crianças de Cuiabá a ter menos de 15% de chance de chegar numa universidade. Só que isso não se resolve com bravata. Isso se resolve com programas estruturados de educação, dentre os quais aquele que eu coordenava junto com o saudoso e finado Exaltino Alves Barbosa, sob liderança do Alan Porto, que é o Alfabetiza MT. Dos 141 municípios que existiam no passado, agora 142, apenas Cuiabá não era adeso a esse programa, que já é validado por todos os especialistas e pela literatura de educação como o melhor do Brasil. Cuiabá tinha o PROAC, que era o Programa de Alfabetização Cuiabana, que não era exitoso e custava 15 milhões de reais. E eu articulei junto com o Alan Porto e a gente conseguiu trazer, agora com a Mauri à frente da Secretaria Municipal de Educação, esse programa, a tendência de alta. Se isso basta, se a pergunta de vocês é, Daniel, é suficiente? Não é, mas sem sombra de dúvidas é um dos eixos necessários para a melhora da educação de Cuiabá. Vereador, falando ainda sobre educação, recentemente houve um atrito em relação a uma proposta do prefeito Abílio Brunini de não pagar o terço de férias aos professores. O senhor saiu em defesa da classe, houve até uma manifestação ali na Câmara, o prefeito voltou atrás, mas disse que o cobertor é curto, né? Fazendo essa comparação. Não teria, pagando-se o terço das férias, não teria dinheiro para investir, fazer reformas, enfim, outras questões. O senhor falou que não, que na verdade tem dinheiro sim. Qual que é a verdade nessa história toda e como presidente da comissão, o que o senhor está fazendo para que, de fato, cada um receba o que é devido e a educação não fique desassistida assim? Veja, Camila, eu gosto muito da matemática, porque a matemática é a única ciência em que não cabem duas opiniões, porque os números não mentem. Exato. A educação de Cuiabá tem R$1 bilhão de orçamento. Sendo que no ano passado, a crítica feita pelo atual prefeito Abílio Brunini em relação ao ex-prefeito Emanuel Pinheiro, inclusive eu discuti nesse jornal isso aqui mês passado, é de que Cuiabá executou apenas 19,6% do orçamento em relação à educação, portanto 5,4% abaixo dos 25% estipulados na Constituição Federal. Traduzindo para o português, Cuiabá não deu conta de gastar o que tinha que gastar na educação, segundo o que prescreve a Constituição Federal. Esse ano tem R$1 bilhão de orçamento, arredondando em números brutos. 10% de R$1 bilhão são 100 milhões de reais. Logo, 1% dá 10 milhões de reais. 10 milhões dividido por 2 dá 5 milhões, 0,5%.
5 milhões é o que custa pagar o terço de férias para os professores. A gente está falando de 0,5%. 0,5% do orçamento da educação é o que vai dar dignidade para os professores receberem o terço de férias, que é um direito, que não é favor para eles. Ou seja, você dizer que o pagamento de um direito para aqueles que têm a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, os nossos netos, é o que vai atrapalhar a execução, o investimento em infraestrutura escolar, é porque não é do ramo. E os outros 30 milhões não pagos desde 2020? Isso aí a gente está falando de dívidas Não pretéritas. entra, né? Não, entra não nesse ano, só que a gente está falando de dívidas que só são pagas não administrativamente, mas judicialmente por aqueles que entram com a ação. O que a prefeitura deveria fazer, na minha visão? Chegar através dos intermediários, dos interlocutores, seja os sindicatos, seja as associações ou as lideranças da sociedade civil e fazer um acordo. Até o fim da gestão a gente paga os 30 milhões de reais pretéritos. Eu pago 5 milhões nesse ano, 10 milhões no ano que vem, 15 milhões no próximo ano. Faz um parcelamento. Porque toda vez que a gente tem dívida na nossa casa, a pior coisa é se desesperar e fechar o olho e fingir que não está nada acontecendo. Se a gente tem uma dívida, se a gente tem um problema, a gente tem que jogar a luz e colocar uma lupa e fazer acordo. Porque se a prefeitura tem que pagar, se você casou com a viúva, você tem que criar os filhos. Evidentemente que o Emanuel, o ex-prefeito, não pagou. Só que agora que assumiu a prefeitura, ele tem que pagar. Faz um acordo, a gente sabe que o dinheiro não dá em árvore. Paga o desse ano e faz um acordo para pagar os débitos pretéritos nos próximos anos, Lúcio. Vereador, nessa polêmica da educação pública aqui em Cuiabá, surgiu uma expressão aí que preocupou muita gente. Privatização. O que é que tem de verdade nisso? Primeiro, a gente tem que conhecer os precedentes interestaduais e intermunicipais. Se a gente analisar o que aconteceu em Minas Gerais, quando o então governador Romeu Zema, no primeiro mandato, tentou fazer a privatização de algumas unidades, isso tem até uma expressão em inglês, que é Charter Schools. Cheguei a estudar isso no mestrado, quando eu fiz na Fundação Getúlio Vargas. Ele tentou privatizar e isso foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, porque a educação pública universal é um direito constitucional. A gente tem hoje o que funciona no Brasil, o que está vigente no Brasil em matéria de privatização. A privatização da gestão de algumas escolas no estado do Paraná. O governador Ratinho Júnior colocou a privatização da gestão e o diretor, o primeiro secretário e os coordenadores são da iniciativa privada, mas os professores, o currículo escolar e o pedagógico continuam sendo do governo do estado, porque são funções indelegáveis. Quando a gente escutava sobre privatização 10, 15 anos atrás, quando essa discussão começou a ficar mais presente no diálogo brasileiro, especialmente depois do Fernando Henrique Cardoso, que começou as privatizações no Brasil, junto com a CM, a gente começou a repetir sempre um ditado que era: a gente pode privatizar tudo menos aquilo que é estratégico. A gente falava da Petrobras, a gente falava da Eletrobras e de alguns outros setores que eram estratégicos para o Brasil. Agora chegou o ponto de falar em privatizar a educação. Existe alguma coisa mais estratégica do que a educação? Eu tive a oportunidade, Lúcia e Camila, de estudar nos Estados Unidos, eu estudei escola pública. Utilizar o exemplo norte-americano como de privatização, sendo que não chega a ser 1% das escolas públicas norte-americanas que tem esse modelo. Falar da Coreia do Sul, da Noruega, do Japão, onde funcionam as melhores educações do Brasil, do mundo. Pelo amor de Deus, a gente precisa conhecer. Porque aquilo que não é jabuticaba e só tem no Brasil, a gente tem que pensar: será que eu estou fazendo certo? É isso. Vereadora, a grande questão, muito se pergunta, há tanto orçamento para a educação, o senhor mesmo falou, 1 bilhão, mas estamos figurando aí em posições lamentáveis, não só Cuiabá, como o Brasil. Qual é o grande problema? Investe-se muito na formação, na questão das universidades e pouco na educação de base, que é inclusive atribuição do município ou não? Uma pergunta complexa, mas nessa sua visão, em relação a outros países, por exemplo. Porque tanto orçamento, porém pouco resultado, não é? Eu acho uma excelente pergunta, na verdade. Poderia ficar horas falando sobre Sim. isso, mas na minha visão, o Brasil, junto com a China, salvo o melhor juízo, são os dois únicos países que têm educação no nível superior 100% gratuita. E eu acho que isso não pode ser superado, eu acho que isso é um avanço histórico. Só que isso também não pode prejudicar o investimento na base, até porque eu não acho que esse seja o diagnóstico. O Brasil é um país muito desequânime, é um país muito desigual e, portanto, muito subfinanciado nos lugares mais remotos. Você tem cidades até aqui em Mato Grosso que vivem de FPM, de Fundo de Participação dos Municípios, cidades que vivem de repasse porque não são autossuficientes. Cidades com menos de 20 mil habitantes têm muita dificuldade de pagar o piso dos professores, de conseguir um material didático. Então eles têm que viver do PNLD, que é o Programa Nacional Livre Didático, tem dificuldade de remunerar bem e, portanto, dificuldade de atrair bons profissionais.
O que eu acho que precisa ser feito fundamentalmente? Colocar uma prioridade central no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças de 0 a 6 anos, porque isso é barato. Parar de tratar a educação de uma forma isolada, porque educação sem assistência social e sem saúde não é educação. Porque você não consegue pegar um cidadão e transformar ele num estudante, você precisa analisar ele de uma forma integral, como pessoa. Porque ninguém aprende apanhando dentro de casa, ninguém aprende passando fome dentro de casa. Então a escola precisa saber se aquele aluno é filho de alguém que está no CAD único, que está vivendo do Bolsa Família. A escola precisa saber se aquele menino, na semana anterior, foi parar na unidade básica de saúde com o dente para fora porque apanhou do pai ou porque apanhou do padrasto. A gente precisa começar a olhar o estudante de uma forma mais holista, de uma forma mais interdisciplinar e, fundamentalmente, investir na alfabetização em idade certa, porque o resto vai ser consequência, Camila. Vereador, os vereadores de Cuiabá assumiram os mandatos há menos de 7 meses. Muitos desses vereadores já estão em campanha para deputado estadual. Na sua opinião, o eleitor consegue assimilar isso ou ele encara essa atitude como trampolim político? Eu acho que a gente não pode virar carreirista, mas a gente também não pode impedir o sonho de alguns vereadores. Eu penso que, como as eleições não coincidem no Brasil, a gente não tem eleições a cada 4 anos, mas sim a cada 2 anos, aquele que é vereador só pode mudar de cargo se ele quiser, se ele for esperar os 4 anos, se ele tentar ser prefeito em 2028. Portanto, eu acho que é um direito dos parlamentares tentarem ser candidatos no ano que vem. O que eu não acho legal é no primeiro mandato. Eu estou no primeiro mandato, até o ex-prefeito Roberto França falou esses dias que no primeiro mandato a gente tem que cumpri-lo integralmente para depois no segundo a gente entrar num acordo com a população para dizer agora é minha vez de dar o próximo passo, tentar ser deputado estadual, deputado federal. Eu já disse exaustivamente que eu não tenho nenhuma intenção de ser candidato a deputado no ano que vem, até porque isso não está no meu plano de carreira, isso não está na minha ordem de sonhos. Mas eu tenho que respeitar meus colegas, tomara que eles consigam e se tiver deputados estaduais que sirvam bem a nossa cidade, nosso estado. Vereador, só mais uma pergunta antes de encerrar. Como deputado, não. Mas surgiram, né, rumores de talvez uma candidatura ao executivo nas próximas eleições. E aí eu lhe pergunto, atualmente, em relação ao prefeito Abílio Brunini, o senhor sempre se considerou independente, mas este atrito, né, rebatendo, né, certas falas, respostas, até existe uma estratégia de comunicação possível do prefeito evitar falar do senhor, isso já mostra um temor ou o senhor nos coloca como oposição? Não me coloco como oposição, não é sobre mim, não é sobre o prefeito, é sobre a cidade. Em relação a futuras candidaturas, isso aí a Deus pertence, eu tenho que focar no meu mandato agora. Já disse, já recusei ser secretário de Educação porque eu quis focar no meu mandato de vereador. Já disse que não serei candidato a deputado porque eu não sou carreirista político, tenho do que viver e gosto muito da minha outra profissão que é ser advogado. E se um dia acabar a política, eu vou voltar a advogar com todo orgulho, vou colocar o terno e a gravata e vou voltar a trabalhar, Camila. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Obrigada. Camila. Uma boa tarde.